Hoje eu trouxe alguns versinhos para a gente analisá-los com relação às figuras de linguagem, tá? Então eu vou declamar alguns versos para vocês e a gente vai discutir as figuras de linguagem existentes nesses versos. Primeiro verso a gente vai estudar, observar, melhor dizendo, a gradação. Prestem atenção, é um poema de Manuel Bandeira, chama-se Eu Vi uma Rosa. Eu vi uma rosa branca, sozinha no galho, sozinha, no jardim, na rua. Percebam a gradação existente dentro desse verso. Eu vi uma rosa sozinha no jardim, na rua. Se o Manuel Bandeira quisesse falar sozinha, no jardim, na rua, na cidade, no bairro, na cidade, no estado, enfim, eu vou gradativamente colocar aonde eu vi a rosa, tá? Essa é a gradação, nós falamos dela numa última aula que nós tivemos, né? Quando você vai colocando, analisando aquele elemento, né? E vai gradativamente aumentando ou mesmo diminuindo, porque você pode ascender e descender, não é mesmo? E aí você vai fazendo isso com relação a um substantivo, a um adjetivo, enfim, né? Que você coloca gradativa aquela palavra. O segundo elemento, a segunda figura de linguagem que eu trouxe um versinho para a gente discutir é a hipérbole. Eu trouxe um pequeno versinho do Augusto dos Anjos e o poema lá que eu tirei a hipérbole chama-se Debaixo do Tamarindo. Presta atenção que eu só vou falar 2 versinhos. Chorei bilhões de vezes com a canseira de inexorabilíssimos trabalhos. Bom, então vamos retomar, gente. Chorei bilhões de vezes com a canseira. Augusto dos Anjos, você contou todas as vezes que você chorou e deu de fato bilhões de vezes? Aí está a hipérbole, a figura do exagero. O próximo poeminha também é apenas um verso, é para a gente falar do paradoxo, retomando a ideia de que paradoxo é a ideia contrária em um só pensamento, tá? Lembramos que antítese eu uso as palavras que se excluem, né? Eu uso palavras contrárias. Preciso de 2 palavras. O paradoxo não. O paradoxo é uma ideia contrária naquele pensamento. Percebam, Manuel Bandeira também. O que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. O que eu não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Se você não tem, você não pode ser rico, seja de saúde, seja de amor, seja de dinheiro. Você precisa ter para ser rico daquilo, né? E ele está falando que o que ele não tem, mais o deixa rico, mais o enriquece. Paradoxalmente, né? Se você não tem, você não pode ser rico daquilo. Personificação e prosopopeia. Trouxe um poeminha de uma querida senhorinha poetisa Cora Coralina, Amor de Minha Vida. E o poema é Oração do Milho. Olha que gracinha, gente. Olha a personificação em todo o poema. Aqui você precisa prestar atenção, porque ele não vai vir como veio a hipérbole bilhões de vezes, não vai estar falando. Você precisa compreender o eu lírico, tá? Para você entender a prosopopeia, você tem que entender o eu lírico. Não adianta só eu falar da Cora Coralina. Você precisa entender o eu lírico desse poema. Oração do Milho. Senhor, nada vale. Sou planta humilde, de quintais pequenos e de lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. O justo
não me consagrou o pão da vida, nem lugar me foi dado nos altares. Quem está declamando essa poesia? Quem é o eu lírico? O próprio milho, falando que ele é um grão pobre, né? Que ele fala, eu nada valho. O justo não me colocou no altar, como colocou o trigo, né? Então ele se coloca bem abaixo, ele se inferioriza. Quem inferioriza? O milho. Milho é objeto, é pessoa, né, gente? Então eu personifico o milho através dos versos de Cora Coralina. Outra que eu quero chamar a atenção de vocês é com relação à elipse nos versos do poema Maio de 1964 de Ferreira Goulart. O que é elipse? Omissão de um termo. Primeiro verso do poema Maio de 1964 do poeta Ferreira Goulart. Tenho 33 anos e uma gastrite. Amo a vida. Quem tenho 33 anos e quem amo a vida? Eu tenho 33 anos, eu amo a vida. Identificável, eu não preciso falar eu tenho 33 anos, por causa do verbo estar elíptico, eu consigo entender e identificar rapidamente a elipse. E por fim, vou falar do polissíndeto, nos versos de Carlos Drummond de Andrade. O poema chama-se A Mesa, e eu escolhi os versos que tem o polissíndeto. E via essa lama podre, e com pesar nos pesava, e com ira amaldiçoava, e com doçura perdoava. E via essa lama podre, e com pesar nos pesava, e com ira amaldiçoava, e com doçura perdoava. Poderia ser um assíndeto, se não tivesse nenhum conectivo. Aqui é polissíndeto, porque eu repito, lembram que eu falei que a maioria dos poemas que aparece o polissíndeto vai aparecer a conjunção aditiva e, tá aí, ó, uma prova dela, né? E com pesar, e via com lama podre, e com ira, e com doçura. Tirei todos os conectivos, eu tenho um assíndeto, sem conectivos. Polissíndeto, vários conectivos. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa matéria da figura de linguagem. Precisa fazer um estudo das figuras de linguagem e é um estudo muito delicioso de ser feito, né? Não é difícil, é muito tranquilo e eu desejo que vocês todos tenham aprendido um pouco mais sobre a figura de linguagem. Por que eu digo um pouco mais? Porque vocês já vêm aprendendo ao longo dos anos, tá bom? Um abraço!